Muito bem, professores, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Inclusive, semana que vem, já vou dar um spoiler para vocês, tá? Semana que vem, eu vou falar, na próxima aula, da nova atualização do ChatGPT, que é o ChatGPT com o Canvas, tá? Que realmente está uma ferramenta incrível para nós. E agora eu vou ensinar vocês a criarem avaliações, questões avaliativas para os diferentes níveis de processo de aprendizagem, tanto utilizando o BNCC, quanto utilizando o modelo Enem, quanto utilizando o modelo ENAD, que são as mais efetivas que nós temos hoje, segundo a regulamentação do Ministério da Educação, e um modelo que eu acredito muito, que é o modelo de aprendizagem indutiva, que é um modelo que atende especificamente geração Z e geração alfa, que induz esses indivíduos a pensarem. Então, para começar, a gente vai utilizar o ChatGPT, é inclusive a ferramenta que eu recomendo vocês utilizarem. Eu gosto de dizer aqui, é o filho mais velho, é o que tem mais experiência. Então, o ChatGPT é uma das ferramentas mais completas. Hoje nós temos várias, mas o ChatGPT realmente é a ferramenta que nós temos um maior número de dispositivos associados a ela também, de outras plataformas, de plugins. Então, hoje, com o ChatGPT, no Explorar GPTs, a gente tem um mar de plugins que nós podemos acessar. Tem a possibilidade também dos agentes personalizados, né? E o ChatGPT, assim como as outras, a gente também consegue acessar ele no gratuito. O que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, a minha versão é a paga, mas vocês têm acesso à versão gratuita e à versão 4.0. Qual é o diferencial? Nós estamos falando de um diferencial de limitação de uso dia. No gratuito, ele limita o uso diário. Então, você vai usando, ele vai dar um limite para vocês, ok? Inclusive, para quem é novo, para quem é a primeira vez que acessou a nossa comunidade, eu quero dizer para vocês que ontem eu postei lá, mas só para reafirmar para vocês, o quanto é importante nós estarmos atualizados com com tudo que tem de novidade para a educação, especialmente inteligência artificial. É óbvio que ontem eu estava ouvindo a transmissão das eleições da minha cidade via rádio, e um dos jornalistas que estavam fazendo, dos locutores que estavam fazendo a transmissão, ele falou algo bem legal, que uma das grandes diferenças da eleição deste ano foi o uso da inteligência artificial como cabo eleitoral, que com certeza quem soube usar a inteligência artificial como cabo eleitoral saiu na frente nessas eleições. E eu acho que isso a gente pode aplicar para tudo. Quem está sabendo utilizar a inteligência artificial está saindo na frente em absolutamente todos os aspectos. Muito bem, vamos lá então. Eu preciso que vocês abram o ChatGPT nos seus computadores. E a gente vai começar a criação de algumas questões. Eu vou começar por um modelo utilizando códigos da BNCC, depois eu vou fazer um modelo Enem, e aí, por último, o modelo ENAD. Combinado? Então, fiquem até o final que a gente vai atender todos vocês, porque eu sei que tem muitos professores do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior também. Então, eu vou fazer os 3 modelos para atender a todos vocês. E aqui eu quero compartilhar com vocês o grande diferencial do uso, que quem já me acompanha, a Prof. Cláudia Moreno também, que já me acompanha há bastante tempo, a Prof. Alzira, que eu já comentei, mas tem vários profs, o Luiz Fernando, que inclusive é meu mentorado, tem vários nomes que eu vejo repetir aqui, né? A própria Débora também, a Prof. Kelly. Nós temos, vocês já sabem que eu sempre falo sobre o comando, professores, o comando precisa, a partir do momento que vocês dominarem o comando, vocês dominam tudo de inteligência artificial no modelo chatbot, que é o ChatGPT. Vamos lá, então, eu vou criar para vocês agora uma prova com habilidades da BNCC, uma avaliação. Muito bem, então como é que a gente vai começar esse comando?
Como aqui a gente precisa dizer quem nós somos, né? Para o ChatGPT, que é o primeiro passo para quem não tem configurações avançadas, tá? Que é um tópico bem importantíssimo que nós temos lá na plataforma, que é as configurações avançadas, que o professor já salta de nível, já vai para o segundo andar do uso da IA. A gente vai começar, então, colocando aqui, que é o primeiro tópico, porque dentro da metodologia da OpenAI, o padrão, né? A engenharia de prompt tem 4 elementos básicos. Nós temos uma função, nós temos um roteiro, e aí nós temos outras duas partes que dizem mais a personalização do que você deseja dentro daquele prompt. Então, a gente vai começar. Sou professora do ensino fundamental. Tá? Fundamental. Ministro a disciplina, vou colocar assim, de matemática para o 5º ano. Depois eu vou mandando vocês, eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? De matemática para o 5º ano. Preciso fazer uma avaliação com 10 questões, sendo 8 objetivas com 4 alternativas de respostas, sendo uma correta. Tá? Estou dizendo para ele, então, o que, que eu estou precisando aqui? Primeiro passo, o roteiro. Aí eu vou colocar o meu objetivo aqui agora. Tá? Então, o primeiro passo sempre é você trazer o roteiro. Do que você está precisando? Qual é a sua necessidade ali? Então, o segundo passo aqui é colocar o meu objetivo. Meu objetivo é verificar se os estudantes atendem aos seguintes códigos da BNCC. E aqui é legal, ó. Aqui é importante você colocar os códigos da BNCC, tá? Então, eu vou pegar, eu abri já a BNCC aqui, eu vou pegar 2 códigos da BNCC específicos, tá? Específicos para o 5º ano. Deixa eu pegar eles aqui. Eu vou pegar um de porcentagem e adição e subtração. Você pode copiar o código da BNCC, tá? Você vai colocar aqui, então, os 2 códigos da BNCC que você deseja. E aí, agora, o verbo de ação que é o mais importante. Todo prompt, todo comando de inteligência artificial, ele precisa de um verbo de ação. Então, faça uma avaliação com 10 questões. Você reafirma aqui para ele, né? 10 questões, sendo, só confirmar aqui, 8 objetivas, com 4 alternativas, uma correta e 2 questões descritivas. Tá? Pronto, você deu o comando de inteligência artificial e ele vai fazer a prova para você. Muito bem, vocês viram aqui a importância do comando, de ser claro este comando, tá? Quanto mais clareza ter esse comando, melhor. Quanto mais informações vocês colocarem nesse comando, melhor. E aí, ele está criando a prova para nós agora, tá? Criou a questão descritiva também, ok? Eu estou usando o modelo do ChatGPT 4.omni, que é a penúltima versão, nós já temos antepenúltima, talvez, melhor falando, porque nós já temos o projeto Strawberry, que tem 3 novas versões, né, que é o modelo Preview, o modelo Mini e esse modelo Canvas agora.
tá? Vejam que ele criou uma prova. Ok, ele fez a criação de uma prova para nós. Primeiro ponto, quantas horas vocês demorariam para criar uma prova neste modelo? E que vocês podem fazer da forma que vocês desejarem a partir daqui. Só que, vejam que, mesmo que eu estou falando para um quinto ano, estão percebendo que as questões são muito simples? O enunciado da questão está muito simples. É uma pergunta, mesmo que a gente está falando para uma habilidade do quinto ano ali, a gente trouxe aqui, ó, as informações da BNCC, os 2 códigos, né? Então, eu quero melhorar essa prova, tá? Não fiquei contente com ela, eu acho que o enunciado da questão pode ser melhorado. E aí, lembre-se aqui do modelo conversacional que nós temos de inteligência artificial, converse com a IA. Ó, ele ainda traz as instruções aqui, ó. Eu vou dizer para ele, melhore o enunciado das questões, colocando mais informações e indicando o código da BNCC. Porque eu quero que ele me diga qual é o código que ele usou para aquela questão. E agora ele vai fazer novamente. Olha só, já melhorou a questão. Perceberam o quanto é importante o comando aqui? Ele já melhorou, já está dizendo qual é o código que ele usou, ele já melhorou um pouco a questão que nós temos ali, o enunciado da questão, tá? E olha que bacana que ficaram as questões. Aí ele trouxe já uma melhoria nesses enunciados aqui, tá? Olha só, vou ler uma para vocês, deixa ele terminar aqui. Olha aqui, essa descritiva, inclusive, tá? Ele diz assim, ó, o que o professor tem que estar atento aqui, ó. Os alunos devem explicar o processo do cálculo utilizando a porcentagem e frações, tá? Se eu voltar aqui na BNCC, na questão, ó, associar as representações das porcentagens, respectivamente, a 10ª parte, 4ª metade, então ele já, ó, resolver e elaborar adição e subtração, então ele está atendendo a BNCC. Então ele já, olha aqui, ó, qual é a 4ª parte de 120? Em uma competição de leitura, os alunos de uma turma leram juntos 120 páginas. Se o grupo dividir essas páginas igualmente entre os 4 alunos, quantas páginas cada um terá lido? E o mais legal aqui, que eu gosto muito da inteligência artificial, é que ele já tenta remeter para algo que seria o dia a dia dessas, de cada perfil que nós temos, tá? Dos estudantes. E isso é algo que, porque a inteligência artificial, de modo geral, tá? Ela sempre vai atender às demandas de cada uma das gerações. Sempre vai atender a uma educação inovadora. Inclusive, se vocês entrarem dentro do próprio site da OpenAI, vocês vão ver que eles têm um projeto de inteligência artificial para educação, onde eles realmente focam em melhorar a educação a partir da inteligência artificial, tá? Pessoal, ó, recebemos uma pergunta aqui, eu vou responder dessa aqui. Você adicionou o arquivo da BNCC clicando no Clips, não entendi como subir a referência. Eu copiei e colei, tá? Neste caso aqui, porque você vai ter a ementa da disciplina, ou enfim, o projeto pedagógico da disciplina que você vai seguir com esses estudantes, né? Das disciplinas que você vai estar acompanhando, e em tese ali já vai ter a BNCC, tá? Por que eu falo isso? Porque eu sei que às vezes tem algumas divergências, então é melhor você colar aqui a BNCC que você quer para aquela prova. Além disso, tá? Você pode colocar conteúdos também. Então, você pode escrever no comando, que é agora o que eu vou falar para a questão do ensino médio. Vocês vão complementar depois. Você pode colocar os conteúdos que vocês desejam que estejam naquela prova, tá? Mas
Neste caso aqui para a BNCC, eu adicionei aqui, ó. Meu objetivo é verificar se os estudantes atendem aos seguintes códigos da BNCC. Eu colei aqui no comando. Você pode fazer o comando direto aqui no ChatGPT. É claro que, tá? Nós já temos agentes personalizados treinados com o código da BNCC, mas aí é só para quem tem a sessão paga e quem já criou os seus agentes personalizados. Tá? Aí sim, porque a gente está daí é um outro passo do uso da inteligência artificial. Aqui é sempre o objetivo é que todos vocês consigam executar estas ações aqui que eu compartilho na aula, certo? Giane, não tem diferença, tá? Na questão do comando. O que tem diferença é o quanto você vai conseguir produzir no dia. Vou dar um exemplo. Pode ser que no dia você vai conseguir produzir X páginas usando o ChatGPT gratuito. E ele vai dizer assim: você atingiu o limite do gratuito, tá? E aí ele vai dizer: você pode voltar a usar daqui 5 horas, ou somente amanhã, tá? Mas de produção de conteúdo não tem diferença. Né, no que ele produz para você, tem diferença no quanto você mesmo vai conseguir produzir aqui usando ele. Tá? Pessoal, criei esse comando aqui, então o que vocês vão fazer? Copiar e colar as questões. Simples assim. Claro que aqui, papel do professor, verificar absolutamente todas as questões. Eu não vou conferir aqui, tá, professores, uma a uma, mas é importante, então, o professor verificar primeiro se a questão, de fato, o professor abordou aquele conteúdo em sala de aula e se a resposta estiver correta. E quando vocês forem fazer avaliações nesse formato aqui, na modalidade objetiva, tá? É obrigatório ter no prompt a seguinte frase: apenas uma alternativa correta. Isso é uma obrigatoriedade. Se não tiver isso, ele vai criar, às vezes, duas alternativas corretas dentro da mesma questão, tá? Porque ele é um modelo que vai atender a um verbo de ação. Então, tem que deixar claro este comando, tá? Que alegria, temos muitos professores aqui ao vivo. Muito bem, agora nós vamos criar uma prova para o modelo Enem. Então, lembrando, não misturem fofoca, abrir uma nova página. Então, eu vou colocar aqui, ó. Sou professora de ciências, preciso elaborar uma prova no modelo Enem para os estudantes do segundo ano do ensino médio. Aqui também, pessoal, vocês tiverem alguma regulamentação, tá? Vocês podem colocar, porque eu sei que às vezes algumas instituições, tá? Tem algumas outras normas também que vocês devem seguir, de atender, que não segue às vezes a 100% a BNCC. Então, aqui, tá? Vocês também podem adicionar outros critérios se vocês têm. Ou, por exemplo, atende o critério na BNCC, mas mais um outro critério. Vocês vão colocar aqui, tá? Aqui eu não vou colocar agora BNCC só para vocês verem um outro formato, tá? Mas vocês também podem e devem colocar os códigos da BNCC. Então, sou uma professora, preciso elaborar uma prova para os estudantes do ensino médio. Aí eu vou colocar, faça uma prova. Estão vendo que eu já estou mudando um pouquinho o comando e vocês vão ver como dá certo. No modelo Enem, com 10 questões objetivas, com 5 alternativas e somente
uma correta. As questões precisam ter um enunciado com diferentes níveis de complexidade. Porque eu já estou preparando aqui para o ensino superior, né? Deve um enunciado elaborado com diferentes níveis de complexidade. Então, eu já disse para ele, eu já coloquei o meu roteiro, o meu objetivo aqui, as questões precisam. Aqui eu ainda vou colocar assim. Para o ensino médio, com os conteúdos de biologia celular. Aí eu vou colocar morfologia das células. Faça avaliação, somente as questões para o sistema de enunciado elaborado, diferentes. Eu vou usar aqui, ó. Utilize exemplos do dia a dia para geração Z. Então, aqui eu já coloquei outros enunciados para atender a questão aqui, as questões aqui. Olha já o que ele trouxe aqui. Questão número 1. Ele está fazendo as outras aqui, mas eu vou lendo a número 1 para vocês. Os youtubers muitas vezes gravam vídeos para garantir alta qualidade de forma análoga. As células precisam garantir a qualidade das suas funções vitais. Uma estrutura fundamental para o controle dessas funções é o núcleo, que, olha só, pessoal, a analogia que uma questão de uma avaliação fez para os estudantes aqui. Com o que eles vivem, com o que a geração Z vive. E isso fica muito mais fácil para eles entenderem a questão, porque é a linguagem deles. E nós, professores, muitas vezes temos dificuldades de fazer uma prova na linguagem do nosso aluno. Porque, primeiro, a gente não faz, e eu sei disso, solução de aprendizagem. A gente não cria o ciclo de solução de aprendizagem, que é a primeira coisa que um professor deve fazer. Todo início do ano, o professor tem que aplicar um teste para ver qual é o perfil de geração, qual é o perfil da aprendizagem, quais são as múltiplas inteligências para poder fazer provas que atendem esse aluno. Tá? Então, olha aqui como ele já atendeu a linguagem do nosso estudante. Tá? Aí aqui, questão 2. Os aplicativos de celulares precisam ser atualizados para funcionarem melhor. Nas células, os ribossomos têm uma função importante no atualizar das proteínas. Qual é o papel dos ribossomos nas células? E aí, assim, ele vai indo, ó, trazendo coisas muito do dia a dia. Assim como a Wi-Fi distribui o sinal de internet para o celular, as mitocôndrias distribuem energia para as funções. Considerando isso, a mitocôndria tem como função principal, tá? E aí ele traz as opções e a resposta correta aqui. Tá? E assim ele segue com diferentes níveis de complexidades. Viram que aqui a gente começou a aumentar também o enunciado da questão, tá? Enunciados um pouco maiores, porque ele já está aumentando o nível de complexidade. Isso é importante também dentro do comando, aumentar o nível de complexidade numa avaliação, tá? Olha aqui, então, assistir uma série no streaming há uma coordenação entre o servidor e o dispositivo para que os dados sejam transmitidos corretamente. Nas células, o retículo endoplasmático desempenha um papel semelhante na síntese e transporte de proteínas. Quais das seguintes funções é atribuída ao retículo? Olha que bacana. O que eu posso pedir para ele aqui? Ó? Me dê a justificativa das respostas. E aí agora ele vai dar justificativa
para todas as respostas, e é o que a gente pode discutir com os alunos também, tá? Ó, ele está dando a justificativa das respostas. No momento de corrigir, você já tem pronto a justificativa das respostas, e fica mais fácil também para você identificar se ele corrigiu se ele fez a correção dessas questões, né? Se a resposta que ele deu é realmente a correta. Vejam mais um modelo para vocês. Eu ainda posso fazer o seguinte, eu vou pegar uma matéria aqui sobre você pode ainda colocar, por exemplo, assim, sei lá, vou pensar uma matéria agora sobre política no Brasil 2024. Eu vou pegar qualquer uma, tá? Vou pegar um da BBC News aqui, um link, e nem sempre ele atende isso, tá? Mas às vezes ele atende. Eu vou pedir para ele agora, faça uma questão utilizando informações deste link. Nem sempre o ChatGPT consegue atender. Se ele não atender, ó, ele não conseguiu buscar, tá? Quando o ChatGPT não atende a uma questão de vocês utilizando um link, eu vou mostrar para vocês outra plataforma que consegue fazer isso, tá? Que é o nosso grande amigo também, Gemini. Eu vou dar o mesmo comando para ele. Deixa eu já voltar aqui. Eu vou usar exatamente o mesmo comando, tá? Então, copiei o comando aqui e eu vou pedir assim: 3 questões devem ser elaboradas com temas deste link. E aí, eu vou pegar o link aqui. Eu peguei um link qualquer, tá, profs? É só para exemplificar vocês. Tá? Um link super atualizado. Por que eu coloquei no Gemini fazer isso? Ó, o Gemini também não acessou. Talvez porque seja uma notícia muito que saiu agora de manhã, tá? Mas era um link sobre as eleições. Ele não conseguiu. Normalmente o Gemini consegue acessar o link porque ele é do Google e as notícias estão vinculadas ao Google. Ou talvez porque esse é um site que é aqueles jornais que precisam ser pagos. Talvez por causa disso, tá? Mas vocês também podem fazer isso. Ou o que vocês podem fazer, tá? É pegar um texto. Vou pegar uma parte desse texto. E eu vou colocar aqui, ó. Utilize este texto. Gente, eu não sei qual é a matéria, eu só pedi para ser uma matéria das eleições que foi tudo ontem, tá? Olha, ele pode. Eu tô achando que o Gemini tá com algum bug. Ele não utilizou, ou por ser questões políticas, tá? Ele não utilizou. Vou voltar aqui, vou compartilhar o chat GPT com vocês novamente, tá? Vocês viram que aqui é ao vivo o negócio, né? Mas ele utiliza texto, sim. Tá? Deixa eu pedir para ele aqui agora. Voltei aqui no chat GPT e vou dizer: utilize este texto para fazer mais 2 questões. Para fazer o enunciado de 2 questões. E aí você coloca o texto aqui. Vamos ver. Olha, o GPT já vai conseguir trazer aqui um tema que é do dia, tá? Do dia.
Ó, ele já trouxe aqui mais 2 questões sobre o tema do dia, sobre as eleições municipais, tá? Então vejam que você tem esta possibilidade também de fazer questões a partir de textos, tá? Alguma dúvida até aqui nesse modelo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai criar questões, tá? Para o ensino superior, no caso, modelo para os modelos do ENAD. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu sou um professor de fisiologia do curso de enfermagem. Preciso fazer uma avaliação com 15 questões no modelo ENAD. E aí eu vou pedir para ele ser questões de seção razão. Vou colocar aqui. Na verdade, sessões asserção razão. Deixa eu só copiar aqui o nome. Só para não. Do modelo ENAD. Faça as questões considerando os temas fisiologia pulmonar e cardiovascular. Faça com 5 alternativas, melhor, faça enunciados complexos com diferentes níveis de complexidade com diferentes níveis de... Faça enunciados complexos com diferentes níveis de complexidade. Utilize casos clínicos. Cada questão deve ter 5 alternativas de respostas, somente uma correta. Se possível, siga o modelo de aprendizagem indutiva nas questões. Vou pedir para ele fazer essas questões para mim. Então, ele está trazendo aqui as questões, tá? Então, eu fiz o comando aqui estão as questões no estilo, com enunciados complexos, ó, ele trouxe um paciente com histórico de tabagismo, a asserção, a razão, ele trouxe aqui. Ah, ele deu um bug aqui, peraí. Aqui embaixo ele já melhorou, ó. Ah, tá. A asserção, a razão. Asserção e razão, e ele está pedindo para trazer o que é a resposta correta, o que é a resposta falsa. Tá? Ou dizer se as duas são incorretas. E aqui que está um detalhe, professores. 90% dos professores não sabem fazer esse tipo de questão, ou têm dificuldade de fazer esse tipo de questão, especialmente modelo Enem e ENAD. Aqui temos uma prova só de asserção e razão para vocês, tá? Detalhe que aconteceu aqui, ó, ele deu uma falha, é só eu clicar em continuar gerando, ele vai continuar gerando, porque é um bug da inteligência artificial. Tá? Então, ele está criando as questões aqui para mim, no modelo Enem ENAD, tá? No modelo ENAD aqui, tá? Então, tá criando. O que foi os detalhes aqui que eu coloquei, tá?
A quantidade de questões, eu pedi para ele usar a aprendizagem indutiva nas questões, lembrando de 5 alternativas, somente uma correta, tá? E olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar este comando aqui e eu vou jogar num robô que eu criei, que é o robô professor avaliador, tá? Que ele já é treinado com toda a norma, tanto Enem quanto ENAD. E aqui eu posso ser muito simples. Eu vou colocar aqui, mas eu vou só dizer para ele. Eu vou tirar aqui. Só para ele não fazer só. Ó, eu dei o mesmo comando aqui para ele. Tá? Qual é a diferença desse robô? Ele já foi treinado no modelo do ENAD, tá? Então, eu peguei toda a normativa lá do MEC e treinei esse robô, que é um agente personalizado. Então, ele já traz um perfil de avaliação diferente, tá? Do que eu somente criar questões lá no modelo tradicional. Mas vejam que é possível, tá? Então, ele está criando aqui as questões para nós. Eu já vou mostrar para vocês o modelo, onde eu subo um PDF e peço, tá? Para ele criar. Patrícia, esse robô é somente na versão paga, tá? E você faz um modelo de treinamento. Isso, inclusive, eu ensino na mentoria como criar o robô, porque hoje, se você for investir em um robô, por exemplo, e você pagar um robô, o pessoal está cobrando em média uns R$ 4.000 para treinar um robô para você. E eu ensino na nossa mentoria, tá? Então, aqui é um robô que ele já faz tudo para você. Ele já traz todas as informações para toda a prova no modelo específico, treinado no modelo, e ele traz diferentes modelos de questões aqui, tá? Outra coisa que eu posso fazer ainda, neste modelo ou em outros também, é subir um documento. Eu vou subir um PDF qualquer aqui para vocês, tá? E eu vou pedir para ele, faça uma avaliação com diferentes níveis de complexidade. E aí vai mudar o comando aqui, vocês podem fazer isso para qualquer nível, tá? Vou deixar aqui, faça 10 questões. Tá? Com diferentes níveis de complexidade, sendo 5 alternativas de resposta, somente uma correta. Os enunciados precisam ser complexos. Subir um documento, vocês podem subir um documento de uma aula de vocês, tá? E aqui ele vai começar a fazer a prova a partir do documento. Por exemplo, você tem os slides da tua aula e você quer fazer uma prova daqueles slides. Você tem um artigo, você quer fazer uma avaliação daquele artigo. Você pode subir o PDF. Subir o PDF, você pode, na versão gratuita, anexa o arquivo aqui e pede para ele fazer a prova com aquelas características que você quer. De tipo de questão, número de questão, alternativas, respostas corretas, níveis de complexidades, tá? E isso tudo vai fazer toda a diferença na hora da geração de questões de vocês. A mesma coisa serve para quem trabalha com resolver casos, tá? Casos reais, resolver casos clínicos ou resolver até no ensino médio já se acaba utilizando. Você pode utilizar, você pode colocar o que você quer nos casos e ele vai criar um caso para você aqui levar para a sua sala de aula. Muito bem, professores. Então, mostrei para vocês aqui várias formas, várias possibilidades de vocês fazerem avaliação. Detalhe importante aqui é vocês cuidarem daqueles detalhes no comando, tá?
É claro que já tem formas da gente agilizar esse processo hoje, com os robôs personalizados, mas eu queria que vocês vissem todas as possibilidades aqui. Tá? E eu vou abrir para perguntas, agora fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Tá? Eu dei várias possibilidades de criarem questões, e eu tenho... Gente, olha só, vai dar 45 minutos, mais ou menos, e a gente fez vários modelos de provas diferentes, várias questões, claro que aqui o grande papel do professor é o conhecimento do professor em avaliar se aquelas questões são questões aptas para a gente aplicar para as nossas turmas, independente de qual é o nível. Perguntas, profs, fiquem à vontade agora, nós temos mais alguns minutinhos. Ô, Bia, eu só gostaria de compartilhar, não é, essa preocupação que nós, como professores, temos dessas novas gerações. E você tem contribuído muito para acelerar esse conhecimento na gente. Aí, enquanto você estava elaborando suas questões, eu também me preocupei com o recente acontecimento de ontem, né, da eleição, e pedi que ele fizesse uma análise do cenário, né, da eleição do Brasil. E eu queria destacar só um trechozinho, quando ele diz assim, a eleição também trouxe à tona um cenário de crescente profissionalização de campanhas digitais, especialmente entre os jovens da geração Z. Eu digo, isso é uma coisa que a Bia sempre chama a atenção para a gente olhar para essas gerações que estão vindo, e por isso que você fica assim, aí a professora Alzira é a mais experiente, mas eu me preocupo, Bia, porque se Deus me permitiu que eu estivesse até aqui hoje, é com um propósito, e esse propósito eu tenho que me assegurar de que eu convivo com outras gerações, e eu preciso conversar com essas gerações. Perfeito. Então, eu tenho que me integrar, né? Que queira que não, batendo cabeça ou não, mas nós estamos aqui. Muito obrigada, querida, porque você tem sido um elo muito forte. Viu? Obrigada, prof. Alzira. Eu realmente fico feliz, assim, porque é o que eu bato muito nisso. Que legal que a prof compartilhou essa experiência, porque a gente precisa fazer a nossa aula falar a linguagem do nosso aluno. É o que você trouxe o exemplo na questão política, né, que está fervendo agora ainda para nós, trouxe essa visão da questão do digital, de como é que eu atendo a nova geração de estudantes. As novas gerações de eleitores, tem que mudar o formato, né? A gente tem casos nacionais aí, vamos voltar lá nos anos 2000, só era o tal do tempo de televisão, né? Que atendia. Hoje, o tempo de televisão, ele fica ilimitado quando a gente fala de redes sociais, né? Claro, tem preocupações dentro disso tudo também, de questões éticas e tudo mais, mas não vamos pensar nisso agora. Eu acho que é um outro debate. Vamos pensar de como realmente a gente consegue chegar e atender, de fato, as nossas crianças, jovens e adolescentes, criando modelos pedagógicos e ferramentas que, de fato, atendem as novas gerações de estudantes. E a inteligência artificial nos acelera muito. Vocês viram quando eu criei o modelo de avaliação para o ensino médio,